embora ele só seja usado aqui nesse capítulo de número 11, essa expressão. Verso de número 5, alguém lê aí pra gente. Romanos 11, 5. Eu estava na cidade de Romanos. Nossa, parece que você está lendo Jonas? Porque os que se inclinam para a carne, por medo das forças da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das forças do Espírito. Gente, você contou. Rosana, você trouxe óculos hoje, Rosana? A Rosana vai ler aqui. Vai lá, Rosana. Assim, pois também, agora, neste tempo, ficou um resto a eleição da graça. Parabéns, Gente, ó, só um minutinho, café sem açúcar para quem quiser poder. A Dina chega, assim, portanto, fica um remanescente segundo a eleição da graça. Então, o primeiro destaque que eu quero fazer é que eleição, que não tem nada a ver com o domingo passado, tá? Eleição da graça é um processo da livre escolha, livre e soberana escolha de Deus. O que é que Deus faz? Ele escolhe pessoas e as predestina para a salvação. Ou por predestinar, ele escolheu pessoas para a salvação. A isso nós chamamos de eleição da graça. É uma doutrina controversa, uma doutrina com perguntas, né, e com sentimentos que fazem a gente pensar, mas por que Deus faz isso? Ela mas que ela está lá na Bíblia? Está. Então assim, nós temos que encarar isso de uma forma bem objetiva. Nós encontramos essa doutrina nas páginas da Escritura. Nós podemos ter perguntas mil sobre ela, mas nós não podemos negar que encontramos nas páginas da Escritura. Então nós precisamos entender as páginas da Escritura quando fala sobre eleição da graça, que não adianta a gente ficar discutindo com o apóstolo Paulo, gente. Só tem duas maneiras de você resolver isso. Deus abençoe. Amém. Só tem duas maneiras de você resolver isso. Ou você olha para a Escritura e se submete ao que ela diz a respeito disso, ou você vai ter que enveredar pelo caminho de desconfiar da Escritura, dizer, olha, pode estar lá, mas eu não aceito. Então, veja, eu estava até essa semana conversando aqui com a Bia, com o e-mail, sobre de que maneira a gente pode escrever os crentes hoje. E há um conceito geral na teologia que nós precisamos fazer destaque, que cristãos hoje podem ser ou não ser bíblicos. Cristãos que têm a Escritura como sua regra de fé e prática, e cristãos que não têm mais ela. Então assim, eu estou indo nesse ponto porque nós temos que ser objetivos, gente. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que olhar para essa doutrina e falar, ela está clara ali que é a eleição da graça. Quando ele diz graça, ele está falando que não depende do homem. Está dizendo, essa eleição, ela não é um atributo, não é um dever de Deus para com o homem por aquilo que o homem faz a respeito dos seus méritos. Não é uma dívida, é a eleição da graça. Ela está lá. Se aceita a Bíblia como palavra de Deus, tem que entender ela lá. Nós podemos então ir aos textos para tentar descobrir quais são os caminhos que esta eleição é apresentada, de que argumento, com que argumentos ela é apresentada e o que ela é. Mas que ela está lá, está lá. Ponto 1. Vamos falar sobre isso? Alguém quer perguntar? Alguém gostaria de expressar algo a respeito desta posição? Eu tenho familiares que são cristãos, né? E que fazem essa separação. Isto eu creio, isto não, isto eu creio, isto não. Então, nós vamos dizer, eles estão transitando de um modelo de cristianismo para um cristianismo que se assegure em alguma outra base de fé. Não, confortável.
continua se usando a palavra cristão? Sim. O cristão é aquele que tem a base bíblica. É, que aceita a Bíblia. por isso que a gente está fazendo essa distinção hoje. Porque hoje, se você for falar assim, Se você aceita quem são os cristãos? Nós temos cristãos católicos, protestantes, católicos ortodoxos. Todo este grupo evangélicos no geral. Há alguns espíritos que se definem mesmo, alguns espíritos não se definem como cristãos, mas a maioria se define como cristão, porque afinal de contas, lá entre os princípios básicos do evangelho kardecista está Cristo. Né? Vou mudar minha pergunta, mas se eles não aceitam a Bíblia? Então, por isso que a gente está distinguindo. Eles são cristãos, mas não são cristãos bíblicos. Aí eu vou mudar minha outra pergunta. Vai lá, você é gostoso. Como é que entra a salvação aí? Onde que entra a salvação? Como é que eu posso dizer que eu sou salvo se eu não aceito a palavra de Deus? Bom, então aí é que dá. A eleição é da graça, não é pelo que você faz. Então nós vamos chegar lá. Não é a minha correção teológica que me salva. Eu posso ter leitos em qualquer um desses grupos. Esse é um ponto fundamental para a gente entender. Agora, nós depois vamos ver uma outra doutrina, o chamado eficaz, que é aquele momento em que Deus te chama para viver perto dele e por meio do Espírito começa a mudar suas percepções da verdade. Mas a salvação, começando aqui na eleição, ela pode se manifestar em qualquer um dos grupos. Você pode ser um eleito já até com um novo nascimento e ainda vivendo num grupo heterodoxo. Com o tempo, a tendência desse agir do Espírito no seu coração é você falar, não dá para aceitar isso, não dá para aceitar aquilo. E aí começa a burilar e purificar a sua jornada, a sua caminhada. Tá? Então, por isso que é importante a eleição da graça. Não é a correção teológica que nos salva, senão seria mérito. Senão seria mérito, o mérito da correção teológica. Tá? Então, vamos lá. Se vocês têm um parente, lembra Jonas, que ela estava lendo lá? A única cidade de Nínive, que não conhecia nada de Deus, que viviam alheios a Deus, ao contrário, eram inimigos do povo de Deus, talvez inimigos do Deus de Israel, porque se era inimigo do povo que tinha um Deus, era quase inimigo do Deus daquele povo. De repente, vai uma mensagem, um profeta maluco, como disse lá o irmão André e o outro, que eu não lembro agora. Como? Al Jansen. O cara vai lá e prega, olha, daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída pelo Deus, que aquilo é suficiente para transformar corações. Se a gente prega, explica, prega 40 minutos no culto da noite, eu sei que é longo, eu não consigo reduzir. Eu vou tentar. José falou, José falou que o casamento provoca, não dá ideia. Você perdeu pro pastor. Pastor João de coisa Casamento só foi 1h30 só. Casamento eu estou fazendo nada. 10 e não eu resiste. Estou fazendo casamento não, porque casamento está perdendo o sentido, vou ser bem sincero. Não todos. Sábado nós temos um de irmãos crentes que, pelo que eles mostram, mas as festividades de casamento é mais importante pela festa que pela palavra. Desculpa, eu nem liguei a câmera. Se soubesse, gravou para falar isso. Voltando. Como é que a salvação chega aos ninivitas? Não pode ter sido por aquela pregação. A gente passa aqui o tempo todo explicando, tem crente que fica duro o tempo todo. E aquilo lá aconteceu como? É um processo sobrenatural, gente. A salvação não é um processo humano. Nós temos que pôr isso na nossa mente. Você é salvo por um processo sobrenatural, por uma ação divina. Se nós fôssemos salvos por processos humanos, a coisa ia ficar muito, muito complicada. A pessoa mais dura de coração pode ser convertida. A pessoa vivendo no mais absoluto meio da feitiçaria,
pode ser convertido. A pessoa vivendo no mais absoluto ateísmo pode ser transformada. A pessoa convivendo no meio da mais absurda heresia, pode ser um defensor da heresia, pode ser transformado, porque é a eleição da graça. Essa é a nossa fé. Paulo é um exemplo, mas tem outros ainda maiores. Né? Eu acho que nós somos os melhores exemplos. Que nós somos transformados. Eu acho que a vida de cada um serve de maior exemplo para você mesmo. Se você for alcançado, porque quando você olha e vê sua ficha corrida diante de Deus, meu Deus. Eu era pior. Né? Você? Acredito. Ela acredita. Você é tão boazinha. Ai, Jesus. Né? Vai levantar. Ela tá pior agora. Ela tá pior agora. Tá Já pior viu agora. espiritismo? Não? Ai, não, por que não? Uma coisa. Ela tá pior agora. Eu ganhei, só passei por ser docente religião. E a questão não é nem por qual religião você passou. Você podia ter se nascido num lar evangélico e ter o coração duro. Você pode ser a pessoa que todo mundo acha você a melhor do mundo, mas você sabe quem você é. E é você, e Deus faz a obra em você, seu miserável pecador. Porque nascer num lar evangélico é muito bom, mas tem algumas coisas que vocês que não nasceram em lar evangélico não sabem. A gente se acostuma tanto com a fé, com a igreja, que muitas vezes a gente não entende por que a gente está aqui. Porque os nossos pais às vezes falham, a gente está indo para a igreja, eles estão sendo feitos, tá bom, eu tenho que ir para a igreja, ótimo. Eles não fazem aquela instrução. Há filhos de crentes que se tornam de coração mais endurecido justamente porque não serem mais cristãos. Sabe uma coisa que eu questionava bastante? Eu estou sendo salvo de quê? Eu falei aqui, né, dessa aula, você está entendendo? Acho que não. Sobre da ira. Não, sim. Ah, sim, mas vou lá, você questionar. O questionamento é estou precisando de salvação do E o quê? A gente os nossos pais não chegam para a gente claramente e falam assim: filho, se você não crer em Cristo, a ira de Deus vai ser derramada eternamente. Está aqui no inferno de fogo, lago de fogo, enxofre. E a gente vem assim, porque a escola dominical, nós ainda não temos uma escola dominical que amadureceu a ponto de nossas crianças poderem ouvir isso. Nós ainda estamos naquela coisinha da história de Noé, cuidado para não morrer afogado, época da arca. E nos nossos lares, muito menos. Então, quem nasce no lar cristão, às vezes o pai não percebe, às vezes o pai fala para o vizinho: olha, você precisa crer em Cristo, porque se você não crer em Cristo, vai para o inferno. O vizinho se converte, mas nosso filho não tem essa instrução. Entendeu? Então, assim, irmãos, quem nós éramos e quem nós somos, como dizia o autor do livro, do hino Amazing Grace: eu era cego e hoje posso ver. Eu era cego e hoje posso ver. A eleição da graça é esse processo de Deus na vida da gente, irmãos. Eu quero. Vamos começar nosso estudo? A lição anterior tratava da primeira parte da predestinação, que é o destino eterno dos condenados. E agora nós vamos para a segunda parte, que é a que mais nos interessa: destino eterno dos que serão salvos. Primeira coisa importante que você precisa notar: não tem um pagador. Onde está? Pega aí para mim, por favor. Aqui, Soninha, vem aqui. Aí você vai fazer aí, né? Ah, tá bom. A primeira coisa que você deve saber é que este é um ato de amor. A eleição da graça é um ato do amor soberano de Deus. Abra aí a sua Bíblia, por favor, em Romanos 9, 11 a 13, e depois Deuteronômio 7, 7 e 8. Alguém lê, uma mulher lê Romanos 9, 11 a 13, e outra pessoa, um homem,
É Deuteronômio 7, 7 e 8. Vamos lá. Romanos 9, 11 a 13. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obra, mas por aquele que chama. Já foi dita a ela: o mais velho será servo do mais novo, como está escrito: amei Jacó, porém é aborrecido de Esaú. Bom, vamos começar nesse texto. Esse texto é um dos textos fundamentais sobre o estudo da eleição e sobre o estudo de predestinação. É um dos textos bíblicos mais completos a tratar deste assunto. E mais completo, mais claro. Eu acho que os outros também fazem afirmações bem claras, mas esse aqui ele argumenta mais. Ele abre o argumento. Porque, por exemplo, lá em Efésios fala assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo e em amor nos predestinou, ele não dá argumentos. Ele só define. Então vamos lá. Nós temos dois homens aqui, ainda não nascidos, Esaú e Jacó. Ele ama Jacó e aborrece Esaú. Eu sempre quero tornar conhecido que essa palavra aborrecer, alguém tem outra tradução aí? Alguém sabe o que significa esse verbo grego? Deixa eu pôr aqui. Micel. Não é amar menos. Micel é o verbo grego. Mísel. Vamos pôr o outro. Vamos terminar aqui. Micel. Melhor, né? Mais literário. Micel significa odiar. É lógico que as nossas traduções, veja, essa palavra odiar em português, nossa cultura, a palavra odiar é uma palavra pesada, forte demais, não é? Então a gente tenta uma tradução menos ofensiva. Ninguém tem outra tradução aí? Todo mundo com a mesma? Aborrecido? Tá certo. Aborrecido já fica melhor, não é isso? Lê lá Malaquias capítulo 1, versos 2 e 3. Malaquias 1, 2 e 3. Deixa guardado lá o homem que vai ler para nós, deixa guardado lá o texto do Deuteronômio. Malaquias 1, 2 e 3. É um texto paralelo. Paulo está citando esse texto. E eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú. Aí está aborreci também. Rejeitei. Já tem outra tradução. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a tua herança aos chacais do deserto. Bom, a julgar pelo que ele fez da herança de Esaú, esse aborrecimento dele foi bem grande, né? Eu não deixei ter descendência, Edom não tem descendência, ele exterminou da face da terra a descendência de Esaú. Você não vai encontrar nenhum aí, você não adianta sair aí na rua e falar: você é de onde? Eu sou de Edom, você não vai achar. A minha família é descendente de Esaú, você não vai encontrar. Deus exterminou da face da terra Edom. Depois você pode ler, por exemplo, o texto de, acho que é Obadias, ou é Obadias, né, que é a profecia contra Edom. Você vai ver como que Deus contra Edom se levantou fortemente. Confirmar se é Obadias ou se é... Não tem nenhum descendente de Edom? Não tem. Nem de Caleb? De Caleb? Caleb era de Edom. Não, veja. A descendência de Edom foi exterminada em Esaú. Eu vou pesquisar sobre Caleb. Não posso te dizer agora. Vou pesquisar. Mas não tem descendentes de Edom. Foram exterminados. Deixa eu ver aqui se é Obadias. O que diz aí Obadias? Não, está dizendo os casos de castigo de Edom. Castigo de Edom. Porém de Edom Israel. Não
devias, verso 14, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminarem os que escapassem, nem ter entregado os que eles restassem no dia da sua angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, e aí depois ele vai falar da restauração de Israel. Essa profecia de Obadias era a profecia completa. Veja, o aborrecimento de Deus era grande. Verso 18, pastor. Fala. Verso 18, leia para mim. 18 diz assim: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão e estes os consumarão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. Ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor falou. É um aborrecimento grande. Eu quero que você perceba o seguinte: que Jacó e Esaú não tinham feito nada. Não era uma questão pessoal. Deixa eu desligar o meu. Não era uma questão pessoal, mas Deus declara: eu amei Jacó. Deus pôs o coração e aborreceu o celular, aborreceu Esaú. Então assim, é importante que você perceba que você podia ser Esaú. Tinha 2 ladrões ao lado de Jesus, não tinha 2? Quantos foram salvos? 50%. Você podia ser um. Nós precisamos começar a encarar a escolha de Deus como um grande ato de amor. Porque às vezes a gente enfatiza as coisas como se fosse injustiça da parte de Deus. Quantos estavam, quem é que estava condenado se Deus não amasse? Esaú e Jacó. Eles não tinham feito nada, não tinham praticado nem o bem nem o mal. Mas qual era a situação espiritual deles no nascimento? Esquecendo a eleição da graça. Nós já vimos aqui o pecado original. Qual era a situação deles? Condenação, gente. Morte. Nascemos mortos espiritualmente. Nascemos totalmente sem Deus, teoricamente, né? Se não tem a eleição da graça. Se Deus não fizesse nada, o que o pecado faria conosco? Condenação eterna. Quando Deus ama Jacó, não é porque Jacó é bonzinho, não é porque Jacó é maravilhoso. E aqui é uma coisa importante. Olha que interessante. Esse sistema de salvação planejado por Deus só pode ser por amor. Porque se fosse o contrário, se fosse por obras, não seria amor. Deus não teria nos amado. Deus estaria só pagando uma dívida. Mas quando Deus vai até você e chama você para a fé, aí Ele ressalta o seu amor. Alguém lê aí, Romanos 5. Romanos 5. Calma que eu chego em Deuteronômio. Me deixou aberto, deixa marcado aí. Deuteronômio 7. Romanos 5, verso de número 8. Só 8 já dá. Pastor, quando as pessoas procuram, eu distribuí aí papelzinho para as mães colocarem o nome dos filhos, um nome do filho em cada papel, a idade e o nome da mãe. Mas depois, quando terminar a escola, nós temos que subir, porque cada um vai pegar o nome de outro filho para orar, filho de outra família, tá bom? Então, rapidinho, só chegar lá, sortear, levar embora o filho e orar para esse filho essa noite, tá? Eu dei papel para todo mundo. Mas esses filhos que a gente vai... Os seus filhos, você vai me entregar, a gente vai lá em cima sortear. Não, eu vou levar só papel. Transparência da Sônia. Tá bom que ela tá. Questionados, por exemplo, não é injusto, por exemplo... Tá bom. Vamos ler esse texto aqui. Pode ler? Romanos 5, 8. Pode. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Por exemplo, verso 10 é quando éramos seu inimigo.
nós precisamos entender, antes, que esse processo de salvação é um ato de amor. É um amor gracioso, por isso é a eleição da graça. Deus faz isso por nós sem que nós tenhamos feito nada. Não é que somos melhores que as pessoas. Nós nunca podemos pensar nisso. Não é porque você veio para a igreja, não é porque você fez alguma coisa boa que Deus agora olha com carinho para você. Então, o primeiro passo para abraçar essa doutrina de maneira mais consistente é entender o processo do amor. Paulo, lá você está dizendo assim, as pessoas não vão falar que é injustiça. Paulo também tinha essa preocupação. Lá no capítulo de número 9, verso 14, olha a pergunta que ele faz, aquela pergunta retórica, né? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Romanos. A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por que não há injustiça? Vamos para o argumento. O argumento é esse. Sem Deus, qual era a nossa condição? Morte. Deus deve o que para nós? Qual é a dívida de Deus para nós? Derramar a ira, porque é o que nós merecemos. Quando Ele não derrama a ira sobre nós, mas para cumprir a sua justiça derrama sobre Cristo, isso é injustiça? Não, isso é amor. Condenar o ímpio não é um ato de injustiça, é um ato de justiça. Nos salvar é um ato de amor. Tá? Porque nos salvar não é um ato de justiça. O ato de justiça é Ele derramar a ira sobre Jesus para nos salvar. Nos salvar é um ato de amor. Porque nós não merecemos ser salvos, não é um ato de justiça. É uma salvação imerecida. A única coisa é que Ele não pode deixar de cumprir a sua lei. Então Ele condena Cristo, né? Ele derrama a sua ira em Cristo para satisfazer a lei. É uma coisa lógica, é juntar a lógica do assunto. Então esse é o nosso argumento, tá? As pessoas gostam desse argumento? Não. Por que elas não gostam? Porque isso vai de encontro, escrevi lá na lição passada, vai de encontro, deixo claro, bate de frente com a nossa estrutura, que nós já explicamos, de pensamento egocêntrico ou ego-referente. Nós hoje achamos que as coisas giram em torno de nós. Isso foi um pecado que fez. Então nosso senso de justiça, nós achamos que a justiça de Deus, ela funciona em função de nós. Nós somos o centro da criação, e na verdade o centro da criação é Deus. Ele é o Senhor. Vamos para o nosso segundo passo da lição, que é justamente isso. Mas antes vamos passar em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Eu quero fortalecer esse argumento. É um ato de amor. Desde lá no começo, quantas nações havia quando Deus revelou a sua lei na face da terra? Pastor, eu não tenho ideia, mas havia muitas. Quais eram as nações mais avançadas da época? Pastor, eu acho que as nações mais avançadas, eu acho que era a civilização egípcia. Eu também acho que seja. Os egípcios e os assírios, descendentes dos sumérios, eram os povos mais avançados. Os egípcios parecem, nessa época, mais. Qual foi a nação que Deus escolheu? E por que Deus escolheu Israel? Lê aí, quem é um homem? Deuteronômio 7, 7, 8. Isso, por favor. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois ereis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Deus resgatou seu povo porque amou. E quando Ele olhou para Israel, não havia em Israel nada assim, esse é o povo que eu preciso para proclamar meu nome entre as nações. Porque se eu escolher esses daí, olha, eles são tão vitoriosos que eles vão conseguir espalhar meu nome. Se Deus tivesse revelado sua vontade para o povo egípcio, com toda aquela capacidade inventiva do povo egípcio,
Tenta imaginar Moisés, além de tudo, construtor de pirâmides, né? Eu tenho aqui a lei de Deus, é por isso que a nossa nação é a melhor do mundo. Hoje muitas pessoas usam essa ideia, né? Está vendo quanto nós temos? Isso prova que nós somos mais de Deus. Prova nada. Prova nada. É bem megalomania. É bem isso aqui, ó. Egocentrático. É muito comum ver assim, você é filho de Deus, você é filho do rei, você tem tudo. Como se, por causa desta nossa ligação com Deus, nos tornamos... Bom, enfim, voltando. É amor. A base da eleição da graça, a base motivacional de Deus é um amor livre e soberano. Não é um amor por nossa beleza, pela nossa força, nem determinado pelo que nós fazemos. É um amor livre e soberano. Deus escolheu nos amar. Amei Jacó, aborreci Isaú. Só. Mas Deus conhece o coração de todas as pessoas antes delas existirem. Então, eu acho que é por isso também, né? Quando ele escolhe um, escolhe o outro. Não. Não é? Não, porque se Deus me escolhe, porque Ele conhece o meu coração, o Maurício tem um coração tão bom. Não bom, mas assim, tem salvação. Maurício é diferente do fulano, porque o fulano não tem nada de mim. Maurício pode não ser bom, mas ele tem. Se ele tivesse considerado que é o que eu tenho, seria meritório. Mas esse é um argumento muito usado. Muitas pessoas usam o argumento da presciência. Mas quer ver? Ele faz o coração bom e do outro também? Nós vamos chegar lá. Também. É isso aí. Porque no fundo o nosso coração é mau. Lembra que a Bíblia diz, fala sobre o coração? Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Porque é de dentro do coração que lacram os maus desígnios, assassinatos, prostituição, mentira, inveja. Tudo isso, todos esses males vêm de dentro do coração do homem e contaminam todo o homem. Esses textos são bons, se você sabia, Jeremias 17:9 e Marcos 7:23. Você saber como a Bíblia vê o coração do homem. O coração do homem é mau. Se você ler lá Gênesis capítulo de número 6, porque o coração do homem é continuamente mau. Ele que é o mesmo Jeremias. É ele que esquadrinha o coração do homem. Ele faz a pergunta, desesperadamente, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, é que esquadrinho o coração. Pastor, esse é o conceito da depravação total. É o conceito da depravação total, perfeito, isso aí. Isso aqui, ó, esse sistema é mau. Foi isso que aconteceu no Éden. A árvore era boa para se comer, desejava para dar entendimento. Eu vou ser igual a Deus, eu serei meu Deus. Lembra que agora, nesse tempo, o Deus foi substituído por um outro Deus chamado ego. E esse ego usa ídolos para disfarçar, né? É o ídolo do conforto, é o ídolo da inteligência, é o ídolo da ciência, é o ídolo de tantas coisas, né? Muito bem. Segundo passo importante. Saber o que é o amor de Deus é muito importante. Mas vamos a um passo sincero. Baseado em que autoridade Deus faz isso? Certo, Ele pode amar, Ele é livre para amar. Ele ama quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Mas qual é a autoridade que Ele tem para fazer isso? Abra aí a sua Bíblia, voltando a Romanos. Romanos capítulo 9, verso 20 e 21. Romanos 9, 20 e 21. É um ato de amor. Baseado em que autoridade? Essa semana foi postado um vídeo no Face e o rapaz questionava justamente isso. E aí tinha um comentário e ele falava assim, ele criticou muito, ele falava assim, que quando ele viu o doutor Nicodemos, ele esperava o pastor Nicodemos esperava uma mensagem
mensagem mais, né? E aí só viu o Nicodemos, ele escreveu com letras minúsculas, né? Assim, diminuindo o pastor Nicodemos em relação a isso, porque ele falava muito achismo, né? E aí ele termina assim: eu tenho o poder de escolher ou não a Deus. E eu coloquei no comentário, coloquei poder em ponto de interrogação e coloquei justamente esse versículo. Né? Mas ainda não respondi. Não, veja, é o sistema, gente, nós batemos de frente com isso porque esse é um sistema arraigado pelo pecado em nós. É um sistema em que nós queremos decidir. Isso é o efeito do pecado sobre a nossa mente. Nós resistimos à vontade do Senhor. Qual é a autoridade? Em que autoridade Deus faz essa escolha? Quem achou aí? Romanos 9? Romanos 9, 20 e 21. É isso, né? Vai lá. Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Então, esse é o processo da autoridade, porque Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas. Ele pode fazer o que Ele quer da sua criação? Pode? Pode. Agora, porque nós somos seres racionais, sentimentais e com muitas coisas que achamos serem muitas qualidades, mas ainda, por causa disso, nós podemos discutir com o nosso Criador? No processo mental ego-referente, a primeira decisão do homem é discutir a autoridade. Sabia disso? Porque o ego-referente, ele não quer ter autoridade sobre ele quer ser a autoridade sobre a sua vida. Foi isso que o pecado fez. Quem é que determinava o que era bem ou mal? Deus. O homem e a mulher, mas principalmente ali a mulher, que ela está diante da tentação, o que foi proposto? Quem decide vai ser? É aquele programa, né? Você decide. Nós não queremos ter autoridade. Nós não queremos ter alguém que exerça autoridade sobre nós. Isso é um processo ego-referente. É uma estrutura que está pegada ao nosso coração. Por isso a Bíblia tem tantas determinações para respeitarmos a autoridade, até as seculares. Se você ler Timóteo, Romanos 13:1, bem lembrado, dê aí para a gente, Romanos 13:1, bem lembrado. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram atribuídas por ele e instituídas. Por que as pessoas relutam contra a autoridade? É um processo ego-referente. A Bíblia diz que o princípio da autoridade é uma obra de Deus, é isso que o texto está afirmando. Deus estabeleceu para a harmonia do mundo o princípio de autoridade. Por exemplo, na criação, na família. Como é que é o princípio de autoridade na família? O homem é a cabeça do lar. Homem, mulher. Mas não é só isso, gente, tem mais. Oi? Eu não queria falar isso para um casal polêmico. Causa. Não, estou falando essa. Você não queria mais. Mas tem mais coisa. A autoridade no lar não se resume aqui. Não. O que mais que tem? Mas se não é Deus, né? Não, antes disso aqui, Cristo é o cabeça do homem. E esses dois aqui têm autoridade sobre filhos. Olha como é que os filhos hoje falam com os pais. Olha, gente, pensa nisso aqui. Às vezes tem princípio de autoridade aqui que é complicado, né? Porque o homem não está exercendo o papel dele. Agora, às vezes, este cidadão aqui, ele não respeita essa autoridade aqui. Na minha visão, o maior problema lá do Éden não foi Eva, foi Adão. Com certeza. Adão tinha que ter assumido. Adão tinha que ter feito o seguinte: Eva, faz favor, deixa aqui esse servidor. Você pede a lenha. É o seguinte: vou cortar suas pernas.
Porque naquela época tinha perna, antes de rastejar. Vou cortar suas pernas e vou fazer você comer pó. Não mexe com a minha mulher. Não quero ver serpente falando com a minha mulher. Vai lá, não fez assim. Eva, vai lá, Eva. Pega, disfarça, você me dá. Tem Adãozinho. Adão mole, devia ter feito o que tinha que fazer. Tem muito homem hoje. Senhores, moços, hombres. Mole não, safado. Mole não, safado. Ele ouviu a conversa e falou, deixa ela provar, se ela não morreu, eu vou fazer. Safado, foi mole. Ele foi tinhoso. O sentido mais profundo dessa palavra foi tinhoso. Eu discordo dela. Eu discordo dela. Ele não colocou a culpa na mulher, não. Foi a mulher que tu me desse, Senhor. Pois é, colocou em Deus. A mulher, e a culpa ainda é pior, é tua, Deus. O princípio de autoridade foi abandonado. Deus disse para não comermos. É assim, irmãos, o princípio de autoridade, ele foi estruturado, ele estrutura a harmonia das coisas. A harmonia do lar depende disso. A harmonia da estrutura do funcionamento da sociedade depende disso. Mas é esse nosso problema egocentrado que faz a gente ter dificuldades com todas essas coisas. Então, voltando, Deus tinha autoridade de criador. Eu posso discutir com meu Deus? Posso? Por que me fizesse assim? Ou não tem o Criador direito, olha a palavra, direito sobre. O oleiro não tem direito sobre a massa, fala do mesmo barro. O problema não está no barro. No mesmo barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra. Por isso, a mesma coisa que aconteceu com Jacó e Esaú. Você acha que, por exemplo, Deus já não teria já no seu plano divino, ele já criou Adão já se aborrecendo dele próprio, para que isso acontecesse, esse plano de salvação futuro? Porque talvez ele não podia comer da fruta. Ele podia falar assim, não vou comer, vou brigar com a serpente, mas e o plano de salvação, e o plano futuro? Então, acho que Deus já tinha se aborrecido dele, a mesma coisa que vai acontecer lá no futuro. Tenho certeza absoluta que isso está dentro do que a gente chama dos decretos de Deus, e Deus tem propósito com isso. Só que é que a gente está agora só observando a eleição da graça, né? A gente está tentando só pegar, porque é lógico, essa doutrina puxa um fio de lá, puxa um fio daqui, outro daqui lá. Mas é óbvio que existe um plano muito maior do Senhor. E isso aqui não foi feito na história, isso aqui foi feito antes da fundação do mundo. Nós já vimos isso lá em Efésios capítulo 1, verso de número 4. Antes da fundação do mundo. Então é parte de um plano eterno. Antes deles nascerem, antes de nós sermos criados, Deus fez isso. Tá bom? Olha, uma vez uma pessoa que crente e tudo, né, falou para mim assim: eu não aceito essa doutrina de vocês presbiterianos da eleição, porque é muito injusto. Eu falei para ele assim, eu vou te contar uma historinha. Deus falou para o anjo, desce à terra e procura uma mulher para ser mãe de Jesus Cristo. E daí o anjo desceu e perguntou, Sônia, você quer ser? Eu não. Salma, você quer ser? Eu não. Gisane, você quer ser? Eu não. Até que chegou em Maria falou, não, nossa, eu quero ser. Mano, isso é absurdo. Pois é absurdo. Né? Esse pensamento para você é absurdo. Por quê? Você sabe que Deus determinou. O anjo foi lá em Maria e falou com ela. E ela não falou assim, não, eu não quero ser. Né? E se ela falasse também, não ia ocorrer nada, porque
Foi ela mesmo. Foi ela. Agora, quando Deus escolhe uma pessoa, você acha que é absurdo Deus escolher? Né? Lá atrás, Moisés se recusou, falou, não, eu não quero, eu não sou uma pessoa eloquente. Não teve jeito, foi Moisés. Foi Moisés. Paulo também. Paulo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você imagina se o sindicato das virgens israelitas do tempo de Maria falasse assim, por que ela e não nós? Ô Senhor, que história é essa? Por que Maria e não nós? Aliás, ela nem está casada direito com José. Isso vai dar problema. Eu sei, é que nós temos que nos submeter à autoridade de Deus. Se Deus não tem autoridade, Ele não é Deus. Se Deus não tem autoridade para fazer o que quer, se Ele estiver limitado pela minha ou pela sua vontade, Ele não é Deus. Porque faz parte da natureza de um ser chamado Deus, que Ele domine sobre tudo. Tanto que a palavra de Deus aí em Romanos 13:5, ele diz que Deus, ele quer da gente que a gente não tenha temor pela punição, mas pela consciência, pelo amor, pelo respeito. Exatamente. A estrutura de autoridade, ela é importantíssima para você entender muita coisa na sua vida. Até, por exemplo, quando Deus prova a sua vida. Deus tem autoridade para provar você? Tem. Deus tem autoridade para te dar riqueza? Tem. Para tirar? Tem. Para não dar para você, mas para dar para o outro? Tem. Porque isso aí sabe. É o princípio de autoridade. Hoje à noite eu vou pregar em Mateus capítulo 28. É o princípio de autoridade que regula a missão da igreja. Toda autoridade me foi dada no céu. Ide, portanto, fazer discípulos. Jesus fala, uma vez que eu tenho toda a autoridade, vocês estão autorizados a falar em meu nome, a pregar a salvação, a ensinar em meu nome. Fazer discípulos. Tá bom? Segunda coisa importante, agora, a terceira coisa importante é saber sobre isso. Primeiro aqui é um ato de amor, esse ato de amor é baseado na autoridade dele como Criador. Quero mais um, meu copo está aqui na frente. Passo para ele lá. Estou tomando café da tarde. Chega, Maurício, chega, hein? Mas tá bom, hein? Tá bem bom esse café. Só não ninguém me deu bolachinha, mas tá bom. Não, eu entendo. Isso é só para pessoas importantes como vocês. A gente quer continuar ouvindo o senhor falar, o senhor vai comendo, vai falar. Pode. Estou voltando para mim, pode. Enquanto você Fala, farofa. Pastor, você não questionar, né? De forma alguma. Não, gente, pode questionar. É hora a gente cresce em convicção, a gente coloca as duas questões. Pode falar. Falando da eleição mesmo. É triste porque uma vez a Márcia estava comentando os alunos do EJA, né? Então tem pessoas assim, bastante idade, né? Que começam a fazer o EJA e vivem uma vida inteira na ignorância, né? Da leitura, né? E aí uma das alunas falou assim que ela agradeceu a Márcia, né? Que era a professora, e falou assim que antes ela saía nas ruas e olhava as placas, né? E para ela eram simplesmente placas, né? Mas só que agora ela conseguia ver o que significava cada placa. Gostou disso, né? Nossa, e aí como é que a gente vai? Agora vamos transportar para a vida cristã, né? Hoje fui criada num lar não cristão, né? Mas sempre tive sede de saber a palavra do Senhor. Procurava em vários lugares. Eleição da graça. Até que sempre de macumba eu procurei. Jesus. Mas eu queria saber. Jesus, não sei como eu queria saber mais. Eu queria saber dessa espiritualidade que todo mundo tinha. Né? Mas eu não sabia o porquê dessa sede. E aí um dia o Senhor me chamou. Só que hoje eu vejo, mas eu tenho certeza que esses que são escolhidos para que o Senhor apareceu, eles nunca vão conseguir
senhora conseguiu chegar lá. Dói no nosso coração, gente, mas o propósito disso está na boa vontade do nosso Deus de fazer com que você primeiro se submeta à autoridade que Ele tem de fazer isso com vaso de desonra. Mas mais que isso, que você olhe que você podia estar do lado de lá. E seja agradecido. Eu vou encerrar com essa palavra. Que deve produzir em nós a consciência dessa doutrina. Uma delas é essa gratidão. Irmãos, abra aí Romanos, capítulo de número 9, versos 16 e 18. E nós vamos... Isso é um sinal que está tocando? Eu falei da geladeira. Vontade de Deus. A livre... Tocou o sinal junto também. Livre e soberana vontade de Deus. É um ato da livre e soberana vontade de Deus. Deus não fez isso determinado por ninguém. Deus não fez isso por dívida com ninguém. Deus não fez isso com peso na consciência. Deus fez isso porque quis. Ele tem autoridade para querer o que ele quiser. Para fazer o que ele quiser. Ele tem autoridade para querer e não querer. E Paulo deixa isso tão claro para mim, né? Fica tão claro nesses versos. Romanos 9, 16 a 18. Quem lê para a gente? Assim, pois. Lê, fala. Que fala que Deus criou bem. Tem. Lamentações 3. Lamentações 3, não lembro qual é o verso 30 ou 29. Vai lá. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura, a Faraó, para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Ele se compadece de quem? E ele endurece o coração de quem? Pense no sindicato dos faraós no tempo de Moisés. Por que nós fomos escolhidos para ficar com o coração endurecido? Porque Deus quis. Mas eu acho que Deus não está acontecendo. Tem tanto. Tem, está dizendo. Mas está dizendo, para mostrar em ti o meu poder. Não, eu digo, mas por que eu? Por que o outro não? Por que o outro não? O outro não? Para mostrar o poder dele, a graça dele, a misericórdia dele. Se não fosse isso, como é que a gente ia conhecer a graça? Você pode mostrar isso, por exemplo, se ele não tivesse me escolhido mostrar para você, mostrar para outras pessoas, ele ia continuar mostrando a graça dele. Por que ele escolheu você? Porque te amou. Porque te amou. Você não acha bom? Eu acho maravilhoso, mas não acho que eu mereço isso, entendeu? Eu acho que eu mereço e outro não. Quer dizer, de novo, não é merecimento, ok, eu entendi. Mas eu acho assim, ó, que para ele escolher, ele tem um critério. Livre e soberana vontade. Mas seria um critériozinho. Por que você pega um shampoo na prateleira? Tem um critério. Do meio e não pega na ponta? Tem um critério. Ele quis pegar do meio. Soberana vontade e dinheiro para Você está sendo injusto com os outros shampoos? Deixa eu ver lá. Tem um critério. Lá levanta a mão ali. A minha graça te basta. Esse é o critério. Fala lá. Eu entendo, irmã, que de certa forma, acho que muitas das vezes, quando a gente parte do nosso ponto de vista, pelo homem ser tão imprevisível e ter essa possibilidade, né, de escolha, etc. e tal, às vezes a gente estranha essa doutrina. E eu tive muito estranhamento com ela no seminário, até que eu cheguei à conclusão de que ela realmente faz muito sentido e que Deus age mesmo dessa maneira. Mas eu penso assim, se a gente parar para pensar um pouco do ponto de vista de Deus e parar de pensar do nosso ponto de vista, analisar a eleição do ponto de vista de Deus, a gente vai ver que não há injustiça em Deus a ter esse modo de eleger, porque lá em Gênesis mesmo, se a gente parar para olhar, a humanidade com o pecado já estava condenada, e aprove a Deus
adiar essa condenação, enviando Cristo para morrer por alguns. Quer dizer, quando a gente quebra um contrato, a gente paga os juros desse contrato. A gente paga alguma coisa sobre esse contrato. As cláusulas, as consequências. Que estabelecem pena nesse contrato. Isso, que Deus tinha estabelecido a pena. Multas, moras. E Deus poderia ter feito isso com a humanidade ali, acabado. Quer dizer, ali naquele momento já houve um ato de graça e misericórdia. Ele estendeu e disse: olha, ainda que todos merecessem a morte, eu escolho salvar alguns. Quer dizer, se a gente olhar por esse ponto de vista, a gente vai dizer assim: nossa, eu sou um felizardo. É ato de amor, gente. É ato de amor. Não, Maurício, então todos as... que Jó não merecia o que passou, porque Jó era bom. Merecia sim. Mas eu vi que Jó tinha nariz empinado. Isso aí, tinha mesmo. Um pouquinho, mas tinha. Se nós formos resumir, Maurício, o que ele está falando, então é lógico que se todos estávamos condenados, né? Então os que hoje não são eleitos, eles continuam na ira de Deus. No mesmo estado. O estado que... Gente, o mérito humano é a condenação. O que Deus deve para nós é a condenação. Ele nos salvar é ato de amor. Fundamental. É o ato da livre e soberana vontade de Deus. Ele faz a quem Ele quer. Agora, eu insisto com você que vença essa dificuldade ego-referente que a gente tem de achar que Deus tinha que olhar algo em nós. Agora, também peço a você que lembre que essa é uma doutrina apresentada na Escritura. Tá bom? Mais um texto. Efésios 1, 4 e 5. Vamos lá. Efésios 1, 4 e 5. Pastor, esse que foram escolhidos para a eleição, da condenação, eles nunca vão saber o que fazer. Eles nunca vão reconhecer a pessoa de Cristo. Não, todos têm que ouvir. Não, vai chegar uma hora, vai chegar uma hora, eles não terão esse conhecimento salvador. Eles, na verdade, não confiarão em Cristo, mas vai chegar uma hora em que eles entenderão que Ele é o Senhor. É o que o texto diz: todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Toda língua vai dizer: olha, eu não gostava, não gosto da ideia, mas tem que admitir que Ele é o Senhor. Aí nós vamos todo mundo cantar aquele cântico, né? Olha para cima. Eles não vão cantar isso com amor. Droga, que raiva, que ódio desse Cristo, Ele é o Senhor. E aí vão para o inferno reclamando. Então vão ser julgados. Vão ser julgados pelo seu coração endurecido. Vão ser julgados pelo pecado que cometeram, desde o pecado original e os pecados atuais, que vão se somando em termos da sua condenação, porque deixaram de adorar a Deus, deixaram de amar a Deus, assim, todas as coisas, pecado a pecado. Mas eles já foram criados para isso. Já foram criados para isso. É isso que é difícil de entender. Não é que é difícil de entender, a gente até entende, é difícil de conceber que isso possa ter acontecido. A nossa pergunta, para chegar a uma conclusão sobre isso, que vai ser só a semana que vem, é o propósito. Por que Deus fez isso? Que é onde a gente vai tentar completar essa doutrina, entender o propósito dela. Tem um versículo que fala: Deus fez luz no dia do mal. Não lembro onde está, mas isso aí. Eu também não lembro, mas é Eclesiastes. É Eclesiastes, mas eu não lembro. Mas a gente pesquisa. Pastor, computador, tudo é fácil. Uma certa vez nós estávamos na igreja, assim, só entre as irmãs, eles estavam comentando sobre a salvação, tudo, né? Daqueles que são salvos, e uma irmã já bem assim, bem de muitos tempos de igreja, ela não aceitava em falar que Deus escolhe uns para salvação e outros não. Ela chegou a falar que era pesado a gente impor isso a Deus. E assim, eu não comentei nada, mas o meu pensar já veio assim, mesmo tendo todo esse conhecimento agora que eu tenho aqui,
Eu falei, mas como que a gente tem esse direito de falar? Deus faz o que Ele quer no meu pensamento, né? Aí depois essa é uma clareza que o Espírito faz no seu coração. Aí depois eu comentei com a professora que estava dando aula, falando, Deus faz o que Ele quer, Ele é soberano, Ele salva quem Ele quer, Ele dá a condenação para quem Ele quer. Aí ela ficou pensativa, né? Porque tem aquela Mas gente, eu tenho que admitir, é difícil para a nossa estrutura. O pecado mudou a nossa maneira de enxergar a realidade do próprio homem. Então nós vamos precisar de muita teorreferência para isso sair de nós. Quando as coisas acontecem assim, eu penso naquele versículo que diz, né? Que os meus desejos não são os seus, né? Não nem são, os seus meus pensamentos. Nós não lemos ainda, já lemos Efésios? Não, né? Efésios 1, 4 e 5. Fala, Paulo. Isso haverá choro e ranger de dentro. Eu não concordo, mas é a vontade. É, isso aí. Não é que você não concorda, eu não gosto disso. Acho que não deveria ser assim. Mas é. É aquele negócio, né? O patrão me manda embora. Eu também não concordo, mas eu tenho que pegar as minhas coisas e ir embora. Mas ele é o dono, né? Ele é o dono, é pronto. Teologicamente, se encaixou teologicamente. Até que enfim você falou. Ele foi. Vamos lá, Efésios. Por favor, seu PhD está aqui, pode ver. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Pode. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade. É importante você entender que é baseado na vontade dele que ele fez essas coisas. E a vontade dele é boa, beneplácito. É boa, agradável e perfeita. Tem um propósito? Tem um propósito. Mas o propósito a gente vai ver só semana que vem. Semana que vem nós vamos ver a natureza desta eleição e vamos ver várias coisas, como a gente pode defini-la. E vamos ver também semana que vem tentar chegar a uma conclusão sobre o propósito das coisas serem assim. Um detalhe, só falar uma coisa. Irmãos, o que a gente tem que alimentar em nosso coração diante de uma doutrina como essa? Primeiro, nós temos que, humildemente, nos submeter à autoridade de Deus. Segundo, sermos gratos, por de alguma forma nosso coração se inclinar para Deus. É a eleição da graça, é uma obra gratuita. É agradecer a Deus por você ter recebido essa mensagem e ela ter encontrado espaço no seu coração endurecido. Deus podia ter fechado o seu coração, mas Ele quebrantou o seu coração. Ele permite você ter na sua mente espaço para crer, para se submeter. Outra coisa, não é a perfeição teológica que te salva, não é porque você sabe tudo de teologia, porque você entende de Bíblia, que vai produzir salvação na sua vida. Você pode ir para o céu, sair daqui da terra com muitas dúvidas, enquanto está subindo no arrebatamento, fazendo pergunta para Jesus. Senhor, isso é Deus, Senhor, é isso, aquilo, Senhor, que foi que casou com Caim, Senhor, você pode fazer um monte de perguntas para Deus. Só que quando chegar lá no céu, a sua mente livre de tudo isso, entendeu? Não é porque você sabe tudo que você é salvo. Não se angustie porque não sabe tudo. Por outro lado, também nós devemos sair daqui falando assim: olha, tem tanta coisa que eu preciso aprender, eu preciso colocar a minha fé, assim, estabelecer mais conceitos para a minha fé ser mais sólida. O apóstolo Pedro diz o seguinte: procure confirmar a vossa vocação e eleição. Ou seja, é firmar-se nessas doutrinas, para que o seu coração
Repouse completamente em Deus. Tá bom? Semana que vem a gente continua, se Deus quiser.